Bom, vocês viram, né? Eu espero que vocês tenham visto que o governo Trump anunciou medidas contra autoridades. É bem genérico, né? São bem genéricas as medidas anunciadas. São medidas contra autoridades que censurem norte-americanos. Né? Foi assim que saiu, que foi feito o anúncio pelo Marco Rubio, mas, obviamente, que os bolsonaristas saíram comemorando, né, como se tivesse sido voltado diretamente para o Alexandre de Moraes. E, obviamente, que foi, né? Obviamente que foi, tem aí a intenção de atingir o Alexandre de Moraes e os próprios trumpistas deixaram claro isso, né? Gui, coloca a matéria aí primeiro, que eu quero destacar essa matéria desse cara, o Jason Miller, que foi o braço direito do Donald Trump e a reação dele quando saiu o anúncio. Olá, Alexandre. Após Estados Unidos restringirem visto para autoridades estrangeiras, ex-assessor de Trump marca Moraes nas redes. Jason Miller, ex-braço direito de Donald Trump, citou o ministro do STF em suas redes sociais ao comentar as novas restrições do governo dos Estados Unidos anunciadas pelo secretário de Estado americano, né, Marco Rubio, que anunciou. Eu vou ler a matéria aqui primeiro para vocês, contando o que diz exatamente as nossas essas medidas, né? O que dizem exatamente essas medidas. Depois a gente volta ao Marco Rubio e Jason Miller. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nessa quarta restrições de visto a autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura a norte-americanos. Rubio não listou quem será afetado, mas citou a América Latina como um dos alvos da medida. O secretário, uma espécie de chanceler dos Estados Unidos, também detalhou perfis que podem sofrer as restrições. Autoridades estrangeiras que emitam ou ameacem emitir mandados de prisão contra cidadãos ou residentes dos Estados Unidos por conta de publicações que esses cidadãos possam ter feito em redes sociais enquanto estavam fisicamente nos Estados Unidos e em plataformas sediadas nos Estados Unidos, Facebook, Instagram, WhatsApp e X de Elon Musk, aliado do presidente Donald Trump. Autoridades estrangeiras que exijam políticas globais de moderação de conteúdo, né? Nesse caso, ele pode atingir até o Lula, né? O Lula tem falado sobre regulação das redes sociais, eles podem usar isso até para atingir o Lula. Autoridades estrangeiras que se envolvam em atividades de censura que extrapolem a sua atividade e atinjam os Estados Unidos. Rubio disse ao Congresso americano na semana passada que há uma grande chance de o governo dos Estados Unidos sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Coloca aí o tweet do Rubio, por favor, Gui. O que ele fala, tá? O que ele falou no X. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje anuncia uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade, né? Então, eles estão aí posando de grandes defensores da liberdade de expressão, enquanto nos Estados Unidos eles estão perseguindo pessoas por se manifestarem, por exemplo, a favor da Palestina. Estão perseguindo uma das universidades mais importantes do mundo, a Universidade de Harvard, simplesmente porque a universidade se recusou a cumprir a política, a cumprir a decisão do governo Trump de acabar com a política de diversidade, né? Ele decidiu que Harvard teria que acabar com a política de diversidade, Harvard não quis, e agora o governo Trump está perseguindo a Universidade de Harvard, está prendendo gente no meio da rua, né? Que liberdade de expressão é essa que esse cara defende?
Isso aí está cada vez mais se aproximando de uma ditadura. No entanto, ele baixou essas medidas para censurar o Alexandre de Moraes, né? Que é isso que eles estão fazendo. Censurar autoridades que critiquem as redes sociais deles. Tem mesmo é que a China abrir todas as redes sociais deles aqui, né? É TikTok, tem que fazer o equivalente a todas as redes sociais chinesas aqui, e as pessoas têm que aprender a sair do X. Não tem jeito, não tem outro jeito, tá? E aí o Jason Miller, que foi assessor, foi braço direito do Trump, escancarou, né, que a medida visa atingir principalmente Alexandre de Moraes. Coloca aí, por favor, Gui. Olha lá, o tweet dele. Compartilhe isso com alguém que vem imediatamente à mente quando você lê. Ok, eu vou começar. Hello, Alexandre. O ministro Alexandre de Moraes não está nem mais no Twitter. Já até saiu do X. Mas ele marcou o Alexandre para deixar claro que essa medida é uma medida voltada para atingir um ministro da Suprema Corte Brasileira, tá? Então, ele está, ao mesmo tempo, o Marco Rubio, tentando coagir o governo Lula a não reagir, mas vai reagir, Eu queria mostrar primeiro que os patriotas, obviamente, estão comemorando, né? Nicolas Ferreira, todo o bolsonarismo está nas redes, né, em êxtase, comemorando essa possível sanção, que seria uma restrição de visto, né? Mas é muito difícil ele fazer isso, porque, em geral, autoridades, mesmo o Fidel Castro, pode entrar nos Estados Unidos para ir na Assembleia da ONU. Então, autoridades de países é difícil que ele consiga restringir assim. Vamos ver. Mas eu quero mostrar para vocês o tweet do capacho dos Estados Unidos, chamado Eduardo Bolsonaro. Parabéns! No Brasil estamos cheios disso. A América. Ele chama os Estados Unidos de América, né? Ele é tão colonizadinho que ele nem reconhece que todos nós somos americanos, né? Ele chama os Estados Unidos como os Estados Unidos se autodenominam. Isso aí não vou chamar ele de vira-lata para não ofender os vira-latas. Parabéns, no Brasil estamos cheios disso. A América está trazendo esperança para todos os lutadores pela liberdade. Cadê a defesa dele pela liberdade da Universidade de Harvard? Cadê a defesa dele das pessoas que advogam pela Palestina terem liberdade de se manifestar? Mentira, né? Mentira. O que esse pessoal quer aí é vingança, porque o paizinho dele perdeu uma eleição gastando dinheiro público a rodo, sendo presidente, não conseguiu ser reeleito, e tudo isso que o bolsonarismo está fazendo é vingança por ter perdido uma eleição. Quem não respeita a democracia são eles, tá? São eles. Deixa eu ler a matéria aqui para vocês do Jason Miller. Aqui, ó. Após os Estados Unidos anunciarem nesta quarta que restringirão a concessão de visto para autoridades estrangeiras que são cúmplices da censura norte-americana, o empresário Jason Miller, ex-braço direito de Donald Trump, citou em suas redes sociais o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Miller, que já foi ouvido em um inquérito de Moraes em uma viagem ao Brasil, marcou a conta do juiz brasileiro na rede social X ao compartilhar a publicação do governo norte-americano anunciando a restrição. Né? Miller foi um dos principais assessores de Trump durante o primeiro mandato e integrou a equipe de transição após a vitória nas eleições. O consultor também é criador da rede social Getter, que pretende abrigar os principais representantes da direita global e se autodenomina livre de qualquer forma de moderação por conteúdo falso ou de incitação de violência. Em 2021, quando deixava o Brasil após uma viagem a Brasília, em que visitou Eduardo Bolsonaro,
um consultor norte-americano foi conduzido por policiais à sala da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília e lá ouvido para o inquérito das fake news, então, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Então, vocês veem que ele já tinha interesse, né? Ele já tinha interesse em se vingar de Moraes, né? Então, todas essas pessoas estão pensando em vingança. E o nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já se pronunciou falando que o interesse nacional está em primeiro lugar, após os Estados Unidos falar em restrição de vistos de autoridades estrangeiras. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nessa quarta que o interesse brasileiro está sempre em primeiro lugar na relação com outros países, incluindo os Estados Unidos. Vieira deu a declaração ao ser questionado sobre o anúncio do governo Donald Trump de que vai restringir o visto de autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura americanos. Queria relembrar as palavras que disse, em que fiz referência ao Barão do Rio Branco, dizendo que o Brasil não tem alianças, não tem parcerias incondicionais. O principal é o interesse nacional, que está sempre em primeiro lugar. Foi o que disse o Mauro Vieira. Ele também disse que em nenhum momento houve interferência brasileira nos assuntos internos norte-americanos ou tentativa de cerceamento da liberdade de expressão por parte do Brasil. Em relação às redes sociais, Vieira destacou que empresas que atuam no Brasil devem respeitar a legislação local e que o governo age para que isso aconteça. Acho que não tem cabimento nenhuma interferência em qualquer outro país, como dos estados no Brasil, que seja. Para isso, cada país é independente e tem sua legislação específica. Jamais houve interesse ou nenhuma iniciativa para cercear a atividade ou a liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? Então, o ministro deixou claro aí que ninguém nunca atuou aqui no Brasil para cercear a liberdade de expressão lá. Certo? Agora, aqui, nós temos nossas próprias leis, nós temos nossa soberania, nós temos nossa própria Suprema Corte. Né? E a gente age do jeito que as nossas leis mandam. Não é outro país que vai vir dizer como é que o Brasil vai agir. E assim, o próprio Alexandre de Moraes já disse em entrevista que nem visita tantas vezes assim os Estados Unidos, que não é de interesse dele ficar visitando os Estados Unidos, porque ele tem outros países para visitar. E aí eu queria mostrar para vocês uma notícia, não vou mostrar o vídeo, mas vou mostrar a notícia para vocês verem o nível do bolsonarismo, da extrema-direita, como eu falei sobre o Milei. O nível da extrema-direita é rés do chão, é gente sem compostura, tá? Olhem só como que o Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador Figueiredo comemoraram a história da sanção. Coloca aí, Gui. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo usam KY para debochar do STF. Bananinha entrando. Neto do ditador João Figueiredo, que age em conluio com o filho de Bolsonaro, fez uma live com Eduardo exibindo lubrificante íntimo para fazer chacota com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vou pegar a matéria aqui, né? A gente não vai mostrar o vídeo nem nada, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Eles têm um problema com o pi, né? Eles têm um problema com o pi. Nossa Senhora, como eles se preocupam com o pi, não é, gente? Impressionante. Não saíram da fase anal, diria Freud, né? Estão sempre pensando naquilo. E aí, eu acho engraçado o Bananinha com KY, né? Bananinha causando estrago não faz muito sentido, né, gente? Não faz muito sentido. Porque se é Bananinha, não vai causar estrago nenhum para começo de conversa. Estou aqui usando o mesmo nível deles. Atuando em conluio junto a membros da ultradireita fascista no Capitólio no governo Donald Trump, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo, fizeram chacota com os ministros do STF usando o lubrificante KY. Na noite dessa terça-feira, em live no YouTube, Figueiredo colocou o gel em destaque até chamar Eduardo Bolsonaro, para comentar sobre a investigação aberta a pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Quer dizer, deputado Eduardo Bolsonaro, que agora há argumentos para você dizer que é perseguido?
As coisas estão mudando rápido. Emendou Eduardo, fazendo piadinha sexista com o Caí. Parece que agora a bananinha está entrando de um jeito que eles não gostam. Enquanto Eduardo gargalha, Figueiredo mostra a embalagem do KY. Acho tão engraçado esse pessoal. Eu dou graças a Deus que muita gente em Brasília é arrogante. A arrogância é uma bênção de Deus. Quando ela recai sobre os seus inimigos, disse o deputado licenciado, blá, 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 blá. Né? Então, assim, é o nível. É o nível deles, né? Agora, eu só quero dizer uma coisa. O Eduardo Bananinha, que estrago uma bananinha pode fazer? Não faz sentido, viu? Não precisa nem de KY nesse caso, hein? Está precisando de coerência, além de um pouco mais de compostura.